Olá, meu nome é Mari Ruana, vulgo Ruana, apelido Larissa Ferraro. Sou da F95, do ano Garotão. Me formei em 1995 e fiz 2 cursos. Em 96 eu também me formei em licenciatura em Ciências Agrárias, mas eu fiz Engenharia Agronômica da F95. Eu morava sozinha durante o período, né, no centro da cidade. Inicialmente eu morei na Sucupira, na República da Biela, a TK, a Fusca e a Sorvetão. Foi uma experiência muito legal, mas eu acabei indo morar sozinha, mas eu era agregada de 2 repúblicas, da Chapadão e da Lesma Lerda, da onde eu ia praticamente todos os dias. Saudações, exalquianos! Então, a minha época de bicho foi muito legal, porque assim, eu sempre fui assim muito quietinha, sabe? Eu não era uma pessoa muito ativa, né? Brincadeira. Não dá para enganar, né? Então, na verdade, eu era a bicha mais biscate que tinha no meu ano. Eu era o tipo de bicha, que eu não sei se existe ainda, que entrava nas repúblicas e eu quero ralo! Não tem doutor nesta pensão para me dar ralo! E assim ia ainda, não precisa nem dizer o que acontecia, né? Então, assim, eu fui uma bicha muito biscate, porque inicialmente eu queria conhecer tudo. Eu cheguei tão maravilhada lá na escola, na Exalc, que eu queria conhecer tudo o que eu pudesse. Então, uma forma de eu conhecer a maioria das coisas foi conhecendo as pessoas e foi ótimo. Eu gostei muito, é uma coisa que assim me ajudou muito a conhecer as pessoas, os lugares, a me entrosar melhor e foi muito divertido. A primeira sensação que eu tive como exalquiana foi quando eu ganhei meu chapéu. Quando eu vi aquele chapéu com aquele nome que me deram no dia da matrícula. Colocaram o chapéu na minha cabeça e falaram, agora você é a Marihuana. Eu falei, tudo bem, né? Então vamos lá. Porque assim, quando você trocar de nome, parece que você troca um pouco de... Parece que não é você, né? Que você está se tornando outra pessoa. Na verdade, você continua sendo você. Você está só agregando mais coisas na sua vida e se tornando uma pessoa, assim, diferente. Você acaba entrando em toda essa tradição da Exalc e ela passa a fazer parte de você. Então eu tive um ponto ali de mudança, que foi o dia que eu pus o chapéu na cabeça. Sim, eu me agreguei a Chapadão e a Lesma Lerda. A Chapadão, porque assim, quando eu fui morar sozinha, né? Eu fui morar num apartamento de uma doutora que estava se formando aquele ano e estava passando no apartamento da frente, que era a doutora Danete. A doutora Danete, ela é da F90 e ela estava... ela era agregada da Chapadão. Então, o que aconteceu? Quando meu pai foi me levar lá no apartamento da Danete, para eu conhecer o apartamento, né, onde eu ia morar, a Danete chegou assim, não, você vai ter, tudo bem você morar sozinha, bicha, mas você vai ter que frequentar a Chapadão, porque eu tô indo embora, mas a gente tem que manter uma mulher dentro da Chapadão. E aí a doutora Danete me levou para Chapadão no dia que eu fui para lá, que foi em maio, no começo de maio, um pouquinho antes da passeata. E aí eu comecei a frequentar Chapadão e eu fui adotada por eles. E assim, foi muito bom, porque é difícil ficar sozinha, né? E eu acabava indo para lá todos os dias, almoçava lá todo dia, e embaixo da mesa, lógico, né? Eternamente embaixo da mesa. Mas eu ficava lá direto. E mais para frente eu comecei a pegar muita amizade com o pessoal da Lesma Lerda e também acabei ficando na Lesma Lerda praticamente todo dia. Eu era assim, eu sou muito grata às 2 repúblicas e a todos eles que me acolheram tão bem. E assim, aprendi muitas coisas com eles e hoje eu ensino meus filhos pensando em como me acolheram, tanto na Lesma quanto na Chapadão. Então a gente ia precisar de umas 3 horas para isso. Aí eu achei melhor
nem começar. Eu lembro, olha, tem umas cenas assim que são inesquecíveis. Uma vez eu tava lá no Esmalerda na hora do almoço e eu não sei o que aconteceu. O ninja jogou, não foi o ninja, o correio acho que jogou um garfo no ninja e o garfo espetou no meio da coxa e o ninja pulando e gritando, e aquele garfo balançando e ficou preso na coxa dele. Então assim, tem algumas essas coisas assim que eu não esqueço mais. Então toda vez quando alguém tá mexendo com garfo, eu lembro do ninja com aquele garfo pendurado na coxa, balançando. Eu falo, nossa, como um garfo pode ser uma arma, né? Mas aí tem várias, tem histórias assim tristes, histórias muito legais, histórias de aprendizado, histórias de assim, coisas que não deveriam ter acontecido, mas a gente aprendeu com todas elas. Mas são muitas, eu acho que a gente tinha que pegar um dia só para fazer isso. Ah, sim, eu sou a mais boazinha, eu não conheço ninguém que aprontava. Não, eu, né? Eu aprontava muito mesmo, eu tenho essa consciência e eu continuo aprontando. Eu sou muito bagunceira. E assim, dos meninos, os meninos também aprontavam muito, né? Então, assim, o pior do nosso ano, assim, o pior no sentido de incontrolável, era o Chicré, mas o Chicré sempre foi uma pessoa boazinha, né? Assim, ele ele tem um coração bom, só que ele não podia beber, né? Porque aí ele era o médico e o monstro, né? Ali era o docinho, bonzinho, e aí ele tomava, tipo, meio copo de cerveja e já virava muito louco. Bem louco. Eu ficava com dó dos bichos, mas tudo bem. Né? Tudo é aprendizado. Ai, eu adorava o Maricone, cara. O Maricone era um grande mestre. Ele sabia como... Como eu era muito bagunceira, a gente fazia muita bagunça, eu fazia bagunça na aula também, né? Então, assim, alguns professores não tinham muita paciência comigo. O Maricone, com a sua imensa criatividade. Um dia eu estava numa aula de laboratório, que na época acho que era só tipo 25 lugares, né? A aula de laboratório era pequenininha, eram poucas pessoas, né? Era a turma 8. Aí a gente estava lá na aula de laboratório e eu pipipi, não parava de conversar, né? Que tinha sido depois, era sexta-feira de manhã. Então você imagina a aula de sexta-feira de manhã, né? Aí o Maricone cansou, olhou para mim e falou assim: Senhorita Ferraro, como a senhora pode ter este nome italiano com esta cara de baiana? Na hora, assim, eu falei assim, puxa vida. Aí eu falei bem baixinho, todo mundo quieto. É que eu sou adotada. Bom, todo mundo continuou mudo, né? Assim, eu não vou falar se eu sou adotada ou não, porque é uma coisa que eu não vejo nada demais, né? Mas o Maricone, ele não conseguiu mais dar aula o resto da aula. Ele ficou falando sobre a importância das pessoas adotarem crianças o resto da aula e falando que meus pais são pessoas maravilhosas de terem me adotado. Mas tudo bem. Eu fiquei meio triste, assim, por ter, né, sacaneado com o professor, mas foi irresistível. Foi aquele time, né? Mas o Maricone tinha muitas coisas legais. A cobra, né? Ele pegava sempre aquela mais, né, com cara de carola e falava assim, senhorita já pegou na cobra, e aí ia, né? O Maricone merece, olha, tudo assim, todas as histórias dele são todas espetaculares. Ele era um excelente professor, ele sabia prender a atenção a gente à aula e ensinar muito bem. Muito obrigada, Maricone, esteja onde estiver. Não, medo não. Eu não gostava muito do povo da zootecnia. Eu achava eles muito brucutuzão, assim, né? Mas medo não. Eu fiz estágio desde o primeiro semestre. Eu entrei e já fui caçar estágio, porque eu sempre comecei a trabalhar com 15 anos. Então, assim, eu sempre achei que eu tinha que trabalhar. Então, quando eu entrei na faculdade, daí eu fui fazer confinamento. Eu já assustei, eu não sei porque, assim, eu era bicho de primeiro ano, fazendo confinamento, eu tinha o povo do CPZ maluco, né, que o CPZ sempre, não sei se existe ainda, mas era a coisa mais
Hitler que existia no mundo, e eu adorava essas coisas, então assim, eu fui pro confinamento para ver se eu aguentava. Mas o pessoal da zootecnia sempre me assombrou um pouco, porque eles sempre foram mais firmes, né? Mas eu sempre tomei mais cuidado. Mas eu passei por vários departamentos, assim, e todos eles tinham um professor mais sério e tal, mas é difícil. Todos os professores da nossa época eram excelentes, assim, todos dentro da sua área. É lógico que vão ter defeitos, mas assim, cada um tinha a sua excelência e não tinha como você ter medo, porque eles só eram mais brutos, né? Mas fora isso, também tranquilo, mas eram ótimos. Assim, eu tive um momento de mudança, né? Então, assim, quando botaram marihuana, né? Eu fiquei meio assim, putz, é nome de maconha, né? Coisa de droga, coisa chata, né? Não precisa nem falar, né? Aquela Larissa, larica, marihuana, né? Então, assim, vamos relaxar, né? Não tem muito cuidado. Acabou virando Juana, ficou mais suave. Mas, assim, aí eu já era bagunceira. Então, assim, a Exalc, ela só aflorou mais ainda o meu, mas eu sempre fui uma ótima aluna. E na Exalc eu acabei indo mais para bagunça e acabei não sendo tão ótima aluna e tal. E chegou um momento ali que eu ficava muito na bagunça, na bagunça, na bagunça. E chegou um momento em que que a Exalc me mudou, né? Assim, me mudou no sentido de amadurecimento. É, eu comecei a ser mais protetora, que é o que eu carrego até hoje. Eu gostava muito de. Não é que eu gostava, eu me preocupava muito com as pessoas, né? Então, assim, eu tinha um colega, uma pessoa mais velha que estava precisando estudar mais determinada matéria, aí eu ficava em cima da pessoa. O outro queria fazer um estágio, eu tentava ajudar ele a como montar o programa. Eu sempre tentei ajudar as pessoas a se desenvolverem. Então, assim, eu percebi que eu comecei a ficar mais assim a partir do 4º ano. E um momento, assim, é que eu não posso contar o momento exato, assim, porque não cabe aqui, mas foi assim, foi um momento de proteção. Foi um momento que alguns bichos eu estava no início do 4º ano, no início do 5º ano, e alguns bichos, eles estavam passando por uma dificuldade, e um deles ligou em casa e pediu socorro, e eu fui lá acudir. E quando eu acudi esse bicho, eu meio que falei assim, agora chega, agora foi na hora que eu parei a bagunça total e falei, agora vamos virar adulto, né? Foi quando eu comecei a ser mais adulta, né? Mas eu só consegui fazer essa mudança por tudo que eu vivenciei dentro da Exalc e tudo que eu me possibilitei passar. Porque a Exalc, ela te dá muitas possibilidades de vida, né? De vivenciar as coisas. Cabe a você querer ou não passar por elas. Então, assim, cada um tem um limite, e cada um tem uma linha, cada um vai fazer uma coisa. E assim, lá você pode fazer essa experimentação com segurança, porque sempre vai ter a comunidade exalquiana ali te dando retaguarda. Isso é uma coisa única, que eu nunca vi em nenhum lugar. Então, assim, você tem as pessoas sempre. E isso que eu sou até hoje, que eu desenvolvo alguns projetos, algumas coisas, de estar desenvolvendo os outros, de estar ajudando as pessoas que precisam, eu aprendi lá, nesse ambiente de Exalc. Então, é isso que eu trago comigo hoje. Essa coisa de você participar de uma comunidade e se importar com o outro. Muito triste, assim, eu fiquei entristecida, porque na verdade eu ia ficar mais um ano, que eu estava fazendo licenciatura em Ciências Agrárias, né? E eu tinha ainda que fazer o estágio de conclusão de curso, né? Que a gente fez numa escola técnica, eu e a Papita. E a Confita também era da turma da licenciatura, né? Que era do nosso ano. E eu fiquei bastante chateada. Eu não fiquei tanto porque a Papita continuou comigo, porque eu e a Papita a gente era meio grudada, né? Eu acho que a gente nasceu grudada, continua grudada e vai morrer grudada. Então, assim, eu não senti tanto porque ela ainda continuou comigo ali.
mas a maioria das pessoas foram embora e eu me senti um pouco assim, tipo, nossa, eu vou ter que ficar aqui e tal. E na hora que eu fui embora mesmo, em 96, foi meio assustador. Assim, o que eu vou fazer, né? Porque na hora que você tá lá estudando, tá lá com toda a estrutura que a Exalc te dá, porque se você quiser fazer um projeto em qualquer área ali, você consegue. Você quer estudar qualquer coisa, você consegue bolsa. Olha, eu tive bolsa praticamente o curso inteiro. Eu fiz vários... E o período que eu não conseguia bolsa de CNPq ou FAPESP, eu fui trabalhar na biblioteca, trabalhei lá 1 ano na biblioteca à noite. Então, assim, eu sempre... A Exalc, ela te proporciona uma vida já. Você não, a sensação que dá é que você não precisa sair de lá. Tanto é que a gente tem vários colegas, né, doutores, que ficaram lá 10 anos, né? Então, assim, a sensação que dá é você querer ficar, porque é muito acolhedor, mas você percebe que você tem que ir. Que você tem que dar aquele passo depois, né? Agora eu tenho que sair daqui e encarar o mundo, né? Mas você encara um mundo muito mais suave. Eu acho que... Eu não sei se eu, que sou muito, né, de botar a cara ali e fazer, mas eu, na hora que for assim, agora você vai trabalhar, então agora eu vou trabalhar, onde que tem entrevista? Comecei a caçar entrevista, fui fazer entrevista, passei em uma empresa, passei na outra empresa, passei em 3 multinacionais, assim, direto, fácil. Tipo, e agora eu vou ter que ir trabalhar, e você vai trabalhar lá não sei aonde, num lugar que eu nunca tinha ido na minha vida. Vamos, né? Mas eu consegui ter essa tranquilidade para ir exatamente porque eu já tinha tido aquela vivência de ter saído de casa, de ter ido para Piracicaba, de ter tido que me virar sozinha e resolver meus problemas sozinha e fazer as amizades novas, conhecer pessoas diferentes, fazer novos círculos. Então, assim, tudo isso já estava preparado. Então é uma nova fase. Foi um pouco triste. Em 96 também, assim, você não quer sair da Exalc. A vontade é de ficar lá. Tanto é que depois que eu saí da Exalc, eu não queria voltar lá, porque se eu voltasse lá, eu tinha medo de não querer sair mais de novo. Então eu fiquei muitos anos, depois que eu fui embora de Piracicaba, eu fiquei muitos anos sem voltar para Piracicaba, com medo de não querer sair de lá de novo. Dentro do que eu vivenciei lá na escola, eu gostaria muito que as tradições de república se mantivessem, a qualidade de ensino, a estrutura, o parque da Exalc, aquilo tudo é muito lindo, a intimidade entre as pessoas, né? Essa ligação entre elas. E eu acho muito importante a questão das tradições da escola, as tradições entre os alunos, os trotes. Eu acho tudo isso importante, porque quando a gente chega lá, você chega lá com 17 anos, você é uma pessoa tímida, não conhece ninguém. Então, assim, eu gosto de fazer brincadeira. É lógico que sempre dentro dos limites, né? Então, essas brincadeiras tradicionais, as de integração, elas são extremamente importantes. E a parte educacional da escola é outra coisa que eu sei que a educação no Brasil é uma coisa que está decaindo, assim, muito, né? Eu vejo, porque eu estudei em escola pública, meus filhos não conseguem estudar em escola pública, então é muito difícil. E as faculdades também estão assim. E eu entendo que seja difícil manter essa qualidade de ensino, essa preocupação em você ter atenção com o aluno, ter atenção com pesquisa. Naquela época a gente já tinha professores mais direcionados à pesquisa, outros à extensão, outros à educação, mas você sempre tinha a questão da educação em todos os momentos. Até mesmo o professor que não tem muito jeito com o ensino, eles se fortaleciam, eram obrigados a dar aula. E hoje eu percebo que, não, assim, mesmo eu tenho uma amiga, né, que é uma grande professora na Exalc, né, eu sou fã, que é a minha colega acadêmica Maneca. Eu sou super fã dela. Ela carrega o professor que eu gostaria de ter, né?
E assim, eu vejo. E ela desenvolve tudo, ela consegue desenvolver tudo que um professor que eu vejo que deveria desenvolver faz. Eu entendo que os professores não são obrigados a fazer tudo isso, mas quando você está na Exalc e quando você ama a Exalc, você quer que todo mundo que esteja lá esteja dando o seu máximo. E a gente sabe que assim, a gente sempre pode arrancar mais um sanguinho ali. Então, eu gostaria que isso se mantivesse, principalmente essa integração entre as pessoas, o ensino e aquela estrutura maravilhosa que a Exalc tem. Eu acho que é sempre o hino, né? Sempre que alguém começa a cantar o hino e fica e todo mundo vai lá e tira aquela voz gutural de dentro e começa a cantar e começa a vibrar e parece que tudo treme, né? O hino realmente é uma coisa que todo mundo sabe cantar e todo mundo tira de dentro, né? Parece que sai da alma. É muito gostoso. É o hino do Agricolão. É o hino bagunceiro. Não a ode, nem a ode, nem o hino da Exalc. Mas é a bagunça. A bagunça é sempre mais divertida. Eu adoro quando o Zilmar recita a ode. Cara, é uma coisa assim que eu choro. E ver o Zilmar recitando a ode é uma coisa que faz eu tremer de emoção. Sim, a gente tem até um grupo, né? Depois, se você quiser, eu passo uma foto do nosso grupo muito singela, em que o nosso grupinho tá todo deitado aqui na frente da minha casa, na sarjeta, com um copo de bebida, assim, abraçada no lixo. Então, para você ter uma ideia, se a gente continua se encontrando e fazendo coisa errada, mas com segurança. Então, a gente tem um grupo de amigas, assim, muito próximas, né? E eu tenho muito a agradecer a elas, porque não vai dar pra falar. Tem que esperar um pouco. Tenho muito a agradecer a elas, porque em um dos momentos mais difíceis que eu passei há pouco tempo, eu mandei uma mensagem para o nosso grupo. No dia seguinte, estavam todas elas aqui em casa. E eu me senti muito fortalecida. Isso é a Exalc. E isso são os verdadeiros amigos. Garotas, vocês são ótimas. Muito obrigada. Parabéns a todos vocês, cada um trilhou o seu caminho, vivemos muitas coisas ótimas, né, no nosso ano, vivemos algumas dificuldades, agradeço a todos aqueles que me carregaram após as bebedeiras, muito obrigada por quem me deu as caronas lá quando eu não conseguia mais dirigir, muito obrigada por quem deixou eu colar, né? Os bichos não podem ver isso também, né? Mas quem emprestou caderno, nossa, as meninas que tinham aqueles cadernos maravilhosos. Muito obrigada a todos vocês. A experiência com vocês foi muito boa e eu espero que todos estejam muito felizes, muito bem, com suas famílias, realizados e em segurança.